Atos capítulo 9. Saulo é convertido por Jesus. Também encontra essa passagem em Atos dos Apóstolos capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 11, e Atos dos Apóstolos capítulo 26, do versículo 9 até o versículo 18. Extremamente, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente encontrando ali homens ou mulheres que pertencem ao caminho, estivesse autorizado a conduzir os presos a Jerusalém. Nota de rodapé 1. Um dos títulos de Jesus era O Caminho. João 14,6. Com o passar do tempo, as pessoas do povo foram referindo aos discípulos e seguidores de Jesus como os do caminho. Essa expressão tornou-se um termo técnico usado para denominar o cristianismo. Foi o nome primitivo da religião cristã. Atos 16, 17, Atos 18, versículo 25, versículo 26, Atos 19, versículo 9, versículo 23, Atos 22, 4, Atos 24, 14, versículo 22, 2 Pedro 2, 2. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então, ele caiu por terra e, ouvindo uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem é, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te levará o que deves realizar. Te revelará o que deves fazer, o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Nota de rodapé 2. Saulo, em aramaico, Saul, que significa pedido de Deus, surge para a história diante da morte do diácono Estevão. Nome grego que significa coroa. Executado sumariamente por apedrejamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58. Somente os romanos praticavam a crucificação dos condenados à morte. Saulo ouviu o discurso de Estevão e supervisionou sua condenação e linchamento, como de costume. Atos capítulo 22, versículo 4, Atos capítulo 26, versículo 10. Nascido na cidade grega de Tarso, judeu, fariseu e cidadão romano, estudou com o mais importante mestre da época, Gamaliel. Atos 22, versículo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao 14. A conversão de Saulo é o mais importante fato histórico, desde o Pentecostes até nossos dias. Essa luz, vinda do céu, ocorreu por volta do meio-dia, Atos 26, 13. Saulo sabe que é uma voz divina que ouve em sua língua natal, o aramaico, mas quer saber com quem fala da parte do Senhor. Pela tradição rabínica, possivelmente um anjo estivesse lhe trazendo a mensagem de Deus. Entretanto, ele ouve a voz de Jesus que lhe questiona, lhe pergunta a razão para tanto ódio e perseguição. Jesus deixa claro que todo aquele que atentar contra a igreja e seus discípulos, contra ele próprio, estará se indispondo.
Jesus deixa claro que quem persegue seus discípulos ou a igreja está perseguindo ele. O Senhor envia Ananias a Saulo. Também encontrar essa passagem em Atos capítulo 22, do versículo 12 ao 16. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias! Diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. Nota de rodapé 3. Ananias, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 12. Era um homem bastante comum e derivado da forma hebraica Hananiah, que quer dizer o Senhor demonstra sua graça. Daniel capítulo 1, versículo 6. A rua direita existe até hoje em Damasco, sendo uma longa e reta avenida que corta toda a cidade de leste a oeste. Difere muito das demais ruas e avenidas da cidade, que em sua maioria são sinuosas. Tarso, a cidade natal de Saulo, era um grande centro universitário e capital da Cilícia. Eis que ele está em oração neste momento, e acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos, para que volte a enxergar. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Nota de rodapé 4. Uma forma respeitosa e carinhosa de se referir aos discípulos de Cristo, o justo. Atos capítulo 7, versículo 52. Era chamá-los de santos, escolhidos, separados para Deus, pois, uma vez batizados com o Espírito Santo, todos os crentes passam a ser santos, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Nota de rodapé 5. A expressão grega aqui traduzida por instrumento também pode ser interpretada como vaso. Neste sentido, podemos observar a ação de Deus escolhendo vasos, pessoas, para consagrá-los ao seu serviço. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 até o versículo 21. Capacitados para agir em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Vazios de si mesmos e do poder do pecado, mas cheios do Espírito Santo. Versículo 17, Gálatas 2:20. Porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Nota de rodapé 6. Saulo, que presenciou a morte e o sofrimento de tantos cristãos, sem compreender a loucura daquele suposto fanatismo, agora se tornará o judeu, crente em Jesus Cristo, mais brilhante e dedicado da história da igreja. Seu sofrimento será um testemunho de amor ao Senhor e luta pela salvação da humanidade. Colossenses capítulo 1, versículo 24, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Falará aos reis gentios como Agripa. Atos dos Apóstolos capítulo 26, versículo 1. E o poderoso César em Roma. Atos capítulo 25, do versículo 11 ao 12. Atos capítulo 28, versículo 19. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos,
declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Nota de rodapé 7. Jesus buscou pessoalmente a Saulo para nomeá-lo seu servo e apóstolo, em grego, apostelo. E sobre este fato, Paulo firmou toda a sua vida de ministério apostólico, pois fora comissionado diretamente por Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, 1 Coríntios 15, versículo 8. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas. Ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. E, depois de alimentar-se, ganhou novas forças. E passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Saulo começa a evangelizar. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Nota de rodapé 8. Saulo, devido à sua cultura rabínica, adotou o costume de Jesus de visitar as sinagogas e aceitar os convites normalmente feitos aos mestres visitantes para pregar. Atos 13, 5, Atos 14, 1, Atos 17, do versículo 1 ao 10, Atos 18, do versículo 4 ao 19 e Atos 19, versículo 8. A mensagem de Paulo falava diretamente ao coração dos gentios e refletia sua experiência e convicção pessoal, que passara a ter após seu maravilhoso encontro com Cristo na estrada de Damasco. É interessante notar as ênfases doutrinárias de Paulo quanto a Jesus ser o Filho de Deus e o Messias prometido, e de Pedro quanto à sua proclamação de que Cristo é o Senhor. Todos quantos o ouviam ficavam atônitos e indagavam: ora, não é este o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que viviam em Damasco, ao comprovar que Jesus era mesmo o Messias. Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Nota de rodapé 9. A expressão no original grego é literalmente quando se completaram dias consideráveis. Entretanto, o próprio apóstolo Paulo nos informa que, após sua conversão e restabelecimento físico, retirou-se para o deserto da Arábia, na vizinhança de Damasco, por quase 3 anos, onde se dedicou ao estudo, oração e ao seu desenvolvimento espiritual. Gálatas capítulo 1, versículo 17. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos seus ouvidos. Dia e noite os judeus espreitavam as portas da cidade na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo o conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto, através de uma fissura que havia na muralha da cidade. Barnabé fica ao lado de Saulo. Assim que chegou a Jerusalém, procurou reunir-se aos discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Nota de rodapé 10. A fama de Saulo era tão terrível que os discípulos em Jerusalém temiam que ele apenas estivesse se fazendo passar por crente a fim de capturar o maior número de fiéis possível. Todos os apóstolos estavam ausentes naquele momento, menos Pedro e Tiago, o irmão de Jesus Cristo. Apesar de Tiago não ser oficialmente um dos 12, tinha uma posição de autoridade espiritual plenamente reconhecida em Jerusalém e comparável a de um apóstolo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e lhes narrou, como no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara,
e como em Damasco ele havia pregado em nome de Jesus, com poder e coragem. E assim, Saulo permaneceu com eles e caminhava com liberdade em Jerusalém, proclamando com toda ousadia o nome do Senhor. Pregava e argumentava com judeus de fala grega. Contudo, estes procuravam um meio para tirar-lhe a vida. Havendo, porém, essas informações chegado ao conhecimento dos irmãos, conduziram-no até Cesareia e enviaram para Tarso. Assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Nota de rodapé 11. Essa é a primeira vez em que a palavra grega igreja aparece no singular, significando a totalidade do corpo de Cristo. Gálatas 1:22. 1 Tessalonicenses 2:14. A igreja ideal é edificada no amor e na palavra. Romanos 15, do versículo 1 ao 14. Vive motivada e impulsionada pelo Espírito Santo. A palavra encorajamento vem do original, paracleses, quer dizer animar, exortar em amor, indicando o melhor caminho. O Espírito Santo, além de nosso advogado, guia e defensor, é nosso principal encorajador. João capítulo 14, do versículo 16 ao 26. Uma igreja assim sente-se motivada a evangelizar, comunicar as boas novas aos semelhantes e, portanto, cresce multiplicando-se em número. Atos capítulo 8, versículo 4. Pedro ora por curas e prodígios. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas, e que estava prostrado numa cama fazia 8 anos. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus o Cristo cura-te. Levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. E viram todos os que moravam em Lida e Saroma, os quais se converteram ao Senhor. E viram todos os que moravam em Lida e Saroma, os quais se converteram ao Senhor. Entre mentes havia em Jope, uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto, no andar superior da casa. Nota de rodapé 12. Judeus e gregos tinham o costume de banhar os corpos em purificação para o sepultamento. Em Jerusalém, o corpo deveria ser sepultado no mesmo dia que a pessoa morresse, mas, fora dos muros da cidade, permitia-se um período de até 3 dias para o sepultamento. Entretanto, o corpo deveria ser colocado num quarto ou andar superior da casa. Os discípulos esperavam com fé pela chegada de Pedro. Como a cidade de Lida fica próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. Então, levantando-se, Pedro partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto. Em seguida, ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Tabita, Dorcas, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Nota de rodapé 13. Pedro havia estado presente nas ocasiões em que os evangelhos registram Jesus ressuscitando pessoas.
Mateus 9, 25, Lucas 7, 11, do versículo 11 até o versículo 17, João capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 44. Ele cumpre sua comissão de Mateus 10, versículo 8, e assim, como Elias e Eliseu no Antigo Testamento. 1 Reis capítulo 17, do versículo 17 ao 24. 2 Reis capítulo 4, do versículo 8 ao 37. Pedro ora ao Senhor e então ordena que Dorcas volte à vida. Diante dessa demonstração de que Jesus, por meio do seu Espírito, continuava a viver e a operar em seus discípulos, muitas pessoas de toda aquela região creram. João capítulo 11, do versículo 41, versículo 42, João capítulo 12, do versículo 9 ao 11. Jope situava-se cerca de 60 quilômetros de Jerusalém, sendo um grande porto marítimo da Judéia, onde é chamada de Yafo, uma importante comunidade residencial de Tel Aviv. Lida ficava a cerca de 20 quilômetros de Jope. A seguir, ele lhe deu a mão e ajudou-o a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Nota de rodapé 14. Um curtidor de couro trabalhava no tratamento das peles dos animais mortos e, por isso, segundo a tradição judaica, tornava-se impuro e era desprezado pelo povo em geral. Ao aceitar a hospitalidade de Simão, o curtidor, Pedro demonstra uma forte disposição de rejeitar o antigo preconceito religioso judaico. Mais tarde, sua visão será ainda mais ampliada por Jesus, que o enviará como missionário aos gentios.